Fala aí, pessoal. Tô sumido um pouquinho, né? Tem uma semana que eu fiz a última aula do curso. E como eu falei, né? As aulas são indicações, são dúvidas que os alunos têm e eu acabo fazendo as aulas para poder responder. Tipo assim, eu ensino eles eu tiro a dúvida deles, né? Fazendo vídeos. E ao mesmo tempo eu gravo a aula, porque já que se é a dúvida de um e se soluciona a dúvida de uma pessoa, pode ser que não solucione 100% de todo mundo que tem a mesma dúvida, mas que se solucionar 50% das pessoas, eu acho que já é válido eu postar no curso, né? E também no YouTube lá gratuitamente, quem não sei, provavelmente vocês vieram me conheceram de lá, né, no canal do YouTube, Lorde Sangreal. Então, essa é uma dúvida de uma pessoa que não é aluna, né? Não é aluno. E até onde eu sei, né? Pelo menos ele não falou comigo que era, né? De um grupo que eu participo. E eu não sei se a dúvida exatamente dele era esse, porque eu não pelo que eu entendi, é o que eu vou explicar para vocês aqui. Mas que eu acho também que é válido fazer, né? Se não for a dúvida dele, de repente depois eu apareço com um outro vídeo explicando sobre a dúvida dele especificamente, né? Mas pelo que eu entendi, né? Como eu não conversei muito com ele, ele mandou lá e eu meio que interpretei dessa forma que eu vou explicar a vocês, então bora lá. Ele queria juntar, né? Por exemplo, aqui, no caso desse aqui não adianta, né? Mas ele quer. Desculpa, deu um soluço aqui. Tem fontes, né? No caso, o Lightburn, por padrão, ele não vem com todas as fontes que existem no mundo. Você tem que baixar as fontes, que inclusive vou até aproveitar aqui, ó, e vou mostrar a vocês de onde que eu baixo, né? É esse site aqui, ó, www.dafonte.com. Vou deixar na aula, na videoaula, lá o sitezinho para vocês verem, né? E aí você escreve, né? Qual é a fonte que você quer. Logicamente, ele não tem todas, porque essas aqui são as fontes que são gratuitas, mas tem muita fonte. E muita fonte legal. E inclusive fontes que são. Que é a fonte que é paga, só que com outro nome. Por quê? Porque se colocar o mesmo nome, provavelmente os donos derrubam, né? E lembrando também que algumas fontes desse site também, ele nem sempre são 100% completas. Às vezes você tem todas as letras, maiúsculas e minúsculas, normal, só que você não tem os símbolos e não tem os números da mesma fonte. Então, assim, você vai ter a fonte, às vezes, o que você quer, mas não vai ter 100%. Aí, se você quiser 100%, você tem que pagar lá. Normalmente é por volta de US$ 60, US$ 40, US$ 50. Eu acho que a menor que eu vi foi 40. Então, mas ajuda. E tem outros sites também, né? Que eu não sei se eu tenho aqui algum outro site. Não sei, eu não tenho. No momento eu não tenho. Então, é, ele provavelmente baixou uma fonte de algum lugar. E aí ele queria escrever em script, né? Fonte script é a fonte que imita escrita à mão. Foi o que eu entendi da dúvida dele, tá? Pode ser que eu tenha entendido errado. Aqui, ó. São fontes que imitam a escrita na mão, né? Manualmente. Tem essa black aqui também. Deixa eu ver qual que eu tenho essa. A diferença da Ananda Black Personal é que ela é mais grossa. Então, pra gente, eu acho que a Ananda Black Personal é melhor, porque ela já fica mais grossa. Se caso você for fazer algo pequeno, né? Ela fica melhor, mais estruturada. Só que qual que é o problema dele? Bora lá. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos escrever aqui meu nome, né? Vamos escrever Lorde Sangreal. Lorde Sangreal. Vocês estão vendo que algumas letras não estão juntas. E outras letras estão passando por dentro da outra, né? Só que eu não apertei ainda, não dei enter, não fez nada. Não sai. Aí no caso aqui, se eu mudar para setinha, o que ele vai fazer? Ele vai soldar automaticamente as letras que são sobrepostas. Pode ver que aqui eu não soldou. Por quê? Porque não estão sobrepostas. E aí a dúvida do amigo lá, que eu esqueci até o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto mostro vocês. E deixa eu ver. Eu não vou achar que vai demorar, vai estender muita videoaula. Então, para continuar aqui, a dúvida dele, basicamente, ele queria saber como que ele faz para poder soldar as palavras, as letras, né? Para ele fazer um recorte de uma peça única. Inclusive, eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. Eu não preparei, pessoal, desculpa aí que eu não preparei
as coisas para poder mostrar a vocês, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, sem mostrar muita coisa. Tá vendo essas letras? Essas letras eu cortei inteiro, no caso, ele vive, no caso dessa palavra aí. E aqui é o meu Instagram, né? Tem o Pérola também, que quando você escreve Pérola, ele vem separado, mas aí você junta para poder fazer um recorte de uma peça única e fazer uma peça tipo essa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem esse aqui também, o Ayla, que é um pedido que eu fiz razoavelmente, que foi bem legal, interessante de fazer, é difícil, né? Ele também faz separado, pode ver que não tá todo desnivelado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem esse aqui, Te Amo, Mãe, que ficou bem assim, bem uma pontinha toda, bem segurando as palavras, né? E esses são os exemplos, né? Então, a pessoa quer escrever e não sabe. No caso, o que eu vou explicar para vocês aqui? Vocês vão clicar, selecionar, né? Vocês vão escrever a palavra que vocês querem escrever aí. Ela vai soldar automático o que ela tiver sobreposto, né? É automático. O que você vai fazer? Você vai converter em caminho e aí eles vão ficar separados. E aí agora é facilmente você pode agrupar. Por quê? Porque se você não agrupar, pode ver que ele não seleciona essa parte de dentro. Então, se eu mexer aqui, ó, ele vai mover errado. Então, você pode agrupar ou pode selecionar tudo. E aí você solda você sobrepõe para poder ele soldar, para você poder soldar, né? Aí você seleciona o resto aqui, que no caso também está separado e move. Eu estou fazendo aqui com a setinha, pessoal, mas vocês podem fazer aqui, ó, apertando Ctrl e as setinhas, tanto para cima quanto para baixo, quanto para direita ou esquerda, né? E aí você coloca aqui conforme você quer. Lembrando que você não pode deixar uma conexão muito fina aqui, porque senão a letra fica muito sensível. E quando você cortar, ela vai cortar certinho, do jeito que você fez, mas ela pode ser que ela quebre, ela fica muito sensível e quebre quando você pegar a peça, né, pendurar, sei lá, dependendo de como você vai fazer aí. E aí você seleciona ali, ele não soldou ainda, tá? Ele não vai soldar automático agora. E aí você vai e completa aqui. Coloca mais uma pontinha. Logicamente, como eu falei, tem que lembrar que você tem que deixar uma boa estrutura para poder ele conseguir travar bem. Aí depende da letra, depende de se é maiúsculo, se é minúsculo, depende se vai ter uma basezinha aqui embaixo para você colocar ele em cima de uma mesa, ou se você vai pendurar na parede, ou se você vai colar na parede. Tem muita diferença disso aí para poder você saber fazer direitinho, né? Então aqui, ó, a maior dificuldade aqui é o L. Por quê? Porque o L ele tá por baixo. E aí, se você juntar de qualquer jeito, dependendo da forma que você for fazer, por exemplo, aqui no caso, vamos supor que eu vou colar na parede, ou com uma fita 3M, coisa do tipo. Então ela não precisa de base. E aí, você pode descer aqui, ó, e fazer assim. E aí você seleciona tudo e vem aqui nessas três quadradinhos, que é o de soldar, que eu já fiz aula sobre isso, é uma das primeiras aulas. Você vai soldar tudo. E aí ele vai sair assim, né? Então, se você quiser ter um visual melhor, você colora ele, coloca aqui tipo azul, ó. Coloca no caso azul e coloca fio, né, para você ver como que vai ficar. Vê com o cliente, manda foto para ver se vai ficar certinho e aí manda cortar. E também tem a questão de fazer com base, né? Você pode vir simplesmente fazer uma base. No caso essa base aqui eu vou colocar transparente para dar uma. Você vai fazer uma base. Eu aconselho que você faça uma base do mesmo tamanho que as letras ficaram de largura, né? Você pode até fazer um pouco menos, se caso onde você vai fazer as conexões da base for mais fino, né? Então, por exemplo, aí você vai vir com um quadradinho aqui, vai vir aqui, ó, fazer um pezinho aqui. Lembrando, tem que lembrar a espessura do seu MDF, se for 2,5, eu aconselho que você faça com 2,4 de profundidade aqui para poder fazer o encaixe. E aí você pode fazer vários encaixes. Só que tem que ver o seguinte. No caso aqui, o Lorde Sangreal tem um G. E o G ele fica para baixo por conta da perninha do G ali, né? No caso, o G minúsculo. E aí você tem que lembrar que, se caso você queira que ele fique assim,
você vai ter que colocar para ele travar aqui. E só que se ele ficar travar aqui, essa parte todinha aqui vai ficar suspensa. Não vai ficar legal. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que desfazer aqui a solda e levantar ele. Em vez de soldar ele assim, você vai fazer com que essa perninha do G fique rente às outras letras aqui. Então, e aí você vai fazer com que tudo fique alinhado aqui. Ou, né, que é uma coisa que é mais difícil de fazer, bem mais difícil, você faz um quadrado aqui, ó, e une ele à peça, e aí ele vai ficar, aqui de cima ele vai ficar recortado, e aqui embaixo ele vai ficar uma peça inteira, né? Então, tem várias formas de fazer isso, a pessoa tem que usar a criatividade, né? Para poder estar manipulando bem o arquivo e entregar o melhor possível para o cliente, né? Então, eu já respondi, né, a dúvida do amigo lá, de como que faz para poder soldar. E lembrando também, uma coisa, um bônus aqui, que você vai escrever. E aí você vai apertar na setinha, ele vai soldar o que tem, né? Você vai ter que vir um caminho, converter em caminho, mas antes de você converter em caminho, você pode vir aqui editar forma. E aqui você consegue diminuir o espaçamento entre as letras. Tá vendo aqui? Alinhar meio, alinhar X meio, aí você consegue colocar para alinhar esquerda, direita e tal. Você consegue fazer, ó, elas ficarem mais espaçadas horizontalmente ou mais coladas. E aí aqui também, dependendo da forma que você quer que faça, ele vai fazer a junção automática também. Mas aí você tem que ver se vai ter, tudo vai juntar. E também tem que ver se não vai ficar deformada a palavra por conta que você deixou muito colado. Mas, por exemplo, aqui, ó, ele já juntou tudo. É uma forma bem mais prática de fazer. Só que provavelmente ele vai deixar um pouco deformada a sua palavra. E aí também tem o espaçamento V, que é vertical. Só que aqui no caso, como só tem uma palavra, ele não muda muita coisa. Ele só vai subir e descer. Aí tem como colocar negrito, tem como colocar itálico, maiúsculas, que aí ele vai mudar tudo para maiúscula, distorcida. Tem como tu mudar a fonte aqui também. Mudar se você quer soldado ou não, por exemplo, aí tá vendo? Ele tá mostrando para você. Aí se você apertar OK aqui, ele vai deixar tudo do soldado, só que vai ficar tudo um por cima do outro. Aí você pode ver aqui que ele esse A minúsculo está passando por dentro do S. Então, quando você coloca soldado, ele fica por dentro e fica uma palavra meio distorcida, assim, que talvez a pessoa, dependendo da palavra que você for fazer, não vai ficar legal. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Vou estar encerrando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo e deixa lá no curso também. E eu vou deixar o link do site das fontes, né? Que às vezes é uma dúvida que não é a dúvida da aula, mas é a dúvida, pode ser que surja essa dúvida aí do pessoal, onde que eu consigo as minhas fontes, né? Então, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.